dia para você que está ligado na tela da Band. E a partir de agora começa o Jogo Aberto. E vamos juntos, eu, você e eu, e aquele timaço que você encontra só aqui no Jogo Aberto. Meu amigo, o noticiário, esse aí não para. Mas olha, se um dia você sonhou, tem que avisar que chegou ao fim. Fim do sonho flamenguista em ver Caio Jorge com manto rubro-negro. O atacante permanece no Cruzeiro e a relação entre as diretorias, essa ficou abalada. Os mineiros ainda estudam a possibilidade de ir à FIFA contra os cariocas. E mesmo sofrendo com o transfer ban, o Botafogo contratou o atacante uruguaio Lucas Villalba. Em Minas, a novela Hulk tem mais um capítulo nesta terça-feira. E no São Paulo, a polícia investiga uma movimentação de possíveis irregularidades financeiras. No Corinthians, o técnico Dorival deve poupar muitos jogadores para sua estreia no Campeonato Paulista. E na Baixada, Gabigol falou da emoção em voltar ao Santos e tomou uma pressão da torcida organizada. Sobre o que aconteceu aqui na Vila, eu acho que é totalmente natural, né? Eles estavam defendendo o Santos, eu sou santista, eu também tive aqui muito ali na Jovem e xinguei muitos jogadores também quando saía do Santos e vinha jogar aqui. Quando você fala de São Paulo, para mim, vem automaticamente grandeza. Eu acho que em todos os aspectos, assim, São Paulo abre as portas, abriu a porta para mim, não tinha como recusar, não tinha como, mas para mim tinha, tem que abraçar, porque é um gigante do futebol, com muita história, muita tradição, então é isso que o São Paulo representa para mim hoje. A gente sabe, sim, que é necessário o reforço, o torcedor espera isso. Nós estamos conversando, analisando aquilo que é possível, entendendo a carência da equipe, daquilo que tem. Realmente o Monte Roraima é um time que jogou a Copa do Brasil, a gente tinha já informações que eles tinham uma competitividade em algumas fases do jogo, como a bola parada mesmo, onde eles tiveram 2 gols. Mas a gente acha que os jogadores agora, tendo mais a tranquilidade de entender como é que é a competição, de entrar na competição mesmo, a gente possa fazer jogos melhores na sequência. Começou 2026, já temos a primeira polêmica de arbitragem e foi na Copinha, que não possui a tecnologia nessa primeira etapa. Eita, que agora o ano tá valendo, viu? Ronaldo Giovanelli, meu amigo, uma ótima terça-feira pra você. Você viu o que aconteceu ali, meu amigo? Menina Lívia, bom dia, seus cavalos. Vou te contar uma coisa, não precisava nem de tecnologia. É só lembrar da risca que tem o campo, né, Cicinho? Lembrar como é que funciona o campo. Tem trave, tem risca, tem uma saída, tem meio de campo. Ainda tinha sombra da trave, né? Se for ver a sombra da trave, foi gol. Mas que é isso? Que incompetência aí na Copinha. Já começaram logo cedo, hein? Meu pai do céu. Pra ter certeza que a temporada começou, infelizmente, né? Porque a arbitragem roubou o cenário na temporada de 2025. Edu Dracena, bom dia, meu amigo. Você viu o que aconteceu ontem na coletiva de imprensa do Gabigol? Bom dia, Lívia. Bom dia, meus amigos. Eu vi sim e é lamentável, né? É lamentável até porque a grandeza do Santos Futebol Clube, você apresentar um atleta como o Gabriel e aí você chega lá e você é cobrado na frente de todos. Eu acho que essa cobrança tem que existir sim, mas em off, conversando ali, tirando fora a imprensa e tudo. Então isso acaba, manchando um pouco a imagem do clube, porque aí parece que não tem organização. Parece que aí ninguém comanda nada, porque deixar o cara fazer o que ele quer ali. Então, para mim, foi cenas lamentáveis. E desculpa, não tem. Mostra por que o Santos vem passando por que vem vivendo nos últimos anos, né? Amadorismo que aconteceu ontem na Baixada Santista, nós vamos falar muito sobre isso, não tem como normalizar. Ele tomar uma dura em plena coletiva de imprensa dentro do CT, que sem isso, jogar, gente? hein? Meu Deus. Que tamanho é esse que vocês estão fazendo com o Santos? De um torcedor. Ele nem jogou ainda. Vamos falar isso daqui a pouquinho, porque eu já começo revoltado o programa, Cicinho. Acho que você também, porque a notícia do São Paulo hoje é polícia. Bom dia, vocês também, meus amiguinhos. Pois é, quando fala polícia, a gente já espera Corinthians, né? Mas dessa vez é São Paulo. Eu vou falar o Casares, a Corja aí, ou melhor, não vou falar para o Casares não, vou falar para os conselheiros.
Somente 41 conselheiros remando contra esse roubo que estão fazendo no São Paulo. Os outros 200 e lá vai borracha de conselheiro. Cria vergonha na cara e levanta da cadeira aí e tira o presidente, gente. O que estão fazendo com São Paulo tá doendo o coração do torcedor são paulino. A garotada do Palmeiras, que estreou na Copinha com vitória sobre o Monte Roraima. Mas, para não fugir da regra, a partida teve uma arbitragem daquelas, para mostrar que a temporada começou. Pelo terceiro ano consecutivo, o Palmeiras na Copinha em Barueri. A proximidade da capital e o ingresso gratuito atraíram a torcida na noite fria de segunda-feira. E o Palmeiras parecia que seria avassalador contra o Monte Roraima. Precisou de apenas 3 minutos para, em linda tabela, com Vitor Gabriel, Luiz Saboia, abrir o placar. Só que a resposta do Monte Roraima veio rápido. Thiago, de cabeça, empatou. E o time do norte do país poderia ter virado depois do vacilo de Robson. Juan driblou o goleiro Aranha, mas perdeu. Heitor, uma das principais promessas da base alviverde, sentiu o joelho e saiu. Felipe Tereza, que entrou no lugar, teve a chance de colocar o Palmeiras na frente, mas parou no travessão. No segundo tempo, o jogo ficou quente. Aos 8, Fábio aproveitou jogada de sorriso e marcou. Mas será que usou o braço? Aos 18, cruzamento de Arthur e Vitor Gabriel ampliou. 3-1 Palmeiras. Germano contou com falha do goleiro Aranha para diminuir para o Monte Roraima. Logo na sequência, o lateral Arthur bateu de fora. A bola não entrou, mas a arbitragem validou o gol. Mesmo com a vitória, a grande dúvida ficou por conta das ausências de alguns jogadores que já participaram do time profissional. Benedetti, Riquelme Felipe, Larson e Eric Belé não estiveram nem no banco de reservas. Será que estarão no Campeonato Paulista e por isso não vão disputar a Copa São Paulo? Os jogadores vão fazer a pré-temporada no profissional, pouca probabilidade de contarmos com os jogadores. Eles estão inscritos porque tem idade, mas a equipe do Palmeiras é a que jogou hoje, é os meninos que estavam no banco e a gente entende que é o processo, eles vão ter que viver tudo isso, viver as ansiedades da transição, né? E eventualmente pode acontecer, mas não é no planejamento ter os atletas que jogaram a maior parte do ano como titulares e hoje vão fazer a pré-temporada junto com a equipe profissional e dar suporte nesse calendário diferente para esse ano. Tá aí a estreia do Palmeiras, que tem uma base muito forte, né? Tá sempre pensando os jogadores para o elenco principal. Tanto que eles estão jogando com metade do elenco ali, sub-17, porque os meninos sub-20 estão atuando ali com o Abel, com o elenco principal, nessa pré-temporada, né? O elenco principal do Palmeiras se preparando e o sub-20 ali contribuindo com eles nesse início de temporada. Agora, meus amigos, vamos ser honestos, retos e sinceros. Dracena começou a rir, então é com você, pediu essa bola. Eu só vejo uma polêmica nesse jogo. Uma? Uma só. O segundo gol. Eu fiquei na dúvida se bateu no braço. O outro não é polêmica. Esse lance aí, Dracena, pra mim é a única polêmica do jogo. Porque parece que bateu ali no braço, a imagem tá longe. Talvez se a gente conseguir aproximar ali, fica uma dúvida, os jogadores, os adversários reclamaram. Esse lance é polêmico. Você acha que bateu? Olha, vamos tentar. Se sim, o Ronaldo fica de olho também. A única polêmica do jogo. Eu estava assistindo esse jogo, Olivia, eu vi várias vezes esse lance e realmente eu não tenho uma conclusão assim assertiva para falar se bateu ou se não bateu. Que é polêmico, não tem a dúvida nenhuma. E você falou muito bem com relação ao gol que não entrou, porque ali não tem polêmica. Não tem, a polêmica é essa, porque aí a imagem pra gente não é conclusiva, né? Porque a câmera dá um famoso chicote, então não fica tão fácil, ó. O outro jogador tá na frente, né? Não dá pra ver. Essa é a polêmica, porque o que repercutiu nas redes sociais foi o outro gol. Coloca aí, que na verdade não foi gol, né, gente? Não foi gol. Ô, Cicinho, não tem como ser polêmico esse lance, Cicinho. Depois eu gostaria de perguntar pro Chico, se é árbitro, também nas preparações, se eles fazem exame de vista. Porque assim, talvez seja
algum problema. É que ele viu que o chute foi muito bonito, falou, vou dar o gol. Ah, mas assim, ele não tá mal. Se você for analisar, ele não tá mal posicionado, Mas era né? o Ele tá na Bandeirinha. mas então, o Bandeirinha, ele não tá mal posicionado, ele tá na linha da zaga. Mas assim, eu acho que ele se assustou exatamente com a linha do gol, não é possível, a sombra da trave. Porque Meu pai do céu. nítido. Mas era a bandeira ou pelo era o torcedor do posicionamento Palmeiras dele, ali? pelo posicionamento dele, Lívia, ele poderia dar gol se o quê? Se ele não visse a bola. Porque o posicionamento dele, se ele não visse a bola, é que a bola foi para dentro do gol, que a trave encobriria a visão dele. Mas ele viu a bola, então ele só lhe calcular. Entendeu? É assim, é um lance, digamos, fácil. Olha lá, o posicionamento dele está lá em cima. E não Vocês tem não estão nem vendo dúvida. aqui, né? Porque vocês têm que fazer exame de vista Não, também. não tem nem Mas dúvida. eu tô vendo ele lá em cima, ó. E aí... E o que chama atenção, Cicinho, e aí eu acho que isso aí já é um fator positivo, Ronaldo. Ele foi com convicção, Tem Bandeira. fator positivo Não, aí. Esse jogo tem ele que ser. não teve Esse jogo tem que ser dúvida. anulado, Lívia. Tá 3-2, ué. Esse jogo tem que ser Se Ele anulado. agora não esse teve gol aí ganha dúvida. 3 a Ele 2, Ronaldo. levanta a bandeira com convicção e corre pro meio de campo. Esse jogo tem que ser anulado, esse jogo. Alguém tem que entrar e fazer alguma coisa. Isso aí foi uma palhaçada que fizeram com um monte de Roraima aí. Isso aí não existe. O segundo gol, ele domina a bola com a mão aqui, ó. E chuta pra dentro do gol. E o menino que tá de frente veio e falou, peraí, ele dominou a bola com a mão. Então, quer dizer, um lance irregular. Agora, o que eles fizeram em campo, a arbitragem, isso aí cabe uma anulação. Faz de outro jogo. Isso é uma palhaçada que fizeram aí. Isso aí não existe. A molecada vindo aí num sonho, aí veio dois marmanjão, o da bandeira foi ridículo. De onde ele dá o gol, ele foi ridículo. Vou te falar que esse lance ali nessa imagem, eu começo a achar outra cena que não tem mais nem polêmica naquela outra imagem ali. Até pelo jeito que amortece Não, o ritmo, né? a velocidade da bola. A velocidade da bola, ela muda, né? A trajetória dela tá vindo de um jeito, aí parece que ela dá uma parada ali. E assim, o árbitro também, talvez nessa copinha aí, seria a oportunidade de usar mais árbitros, colocar aquele árbitro atrás do gol, né? Aquele que fica fiscalizando ali também. Mas a é copinha é bom. para isso, para dar experiência para esses árbitros novos que a Federação Paulista está fazendo, Cicinho. E a gente viu que realmente precisa, né, melhorar bastante. Tá dando Porque- experiência, erra mesmo. Não, Porque é a isso, gente tá vendo que você para precisa. adquirir experiência Não, tem que não. estar em campo, tem que praticar, tem que apitar. Agora, da mesma forma que a arbitragem está ruim, o VAR também, eu sei que é difícil, né? Porque são 128 times, 32 grupos, não dá para ter tecnologia já agora no início. Mas seria bom, né? Porque nós vimos também tantos aí não erros precisa, no VAR Lívia, ano passado. Lívia, aí não precisa de tecnologia, Lívia. Para. Aí não precisa de tecnologia. Essa bola ela não qualidade. passa a risca. E o cara que deu o gol saiu correndo lá, alguém tinha que segurar ele. Não, aí precisa de consulta a médica e camisa exame que de ele tava vista. por baixo. Tecnologia, não. Aí depois eles tiram e correu pra arquibancada e foi torcer, não é possível. Que isso aí não existe, É gol velho. nosso, eles estão correndo, é gol nosso. Isso aí não É, vou te existe. falar, até o árbitro ali, ele não está mal posicionado, o árbitro. A visão de jogo dele ali. Bom, começou a temporada 2026 e aí foi justamente no jogo do Palmeiras. Isso vai dar resenha, porque é uma base forte. Agora, o que é triste, além do erro ser grosseiro, é justamente por ser na copinha, né? Os meninos vêm com sonho, vêm de tão longe, estão jogando contra o Palmeiras. Não, sempre o Palmeiras, né? Mais uma Tem vez o Palmeiras. visto, Já começa o ano. Já começa o se ano. falar de arbitragem, Meu pai do o céu, Corinthians velho. não tem que reclamar nada. Eles é estão só você assim, ver aí a Copa do Brasil. Só vergonha, A Copa Edu. do Brasil que fizeram com o aconteceu na Cruzeiro. Copa do Brasil? É, entendeu? O que aconteceu na Copa do Brasil? O que aconteceu Gol na de Copa mão do do Brasil? Memphis. Gol de mão do Domínio. Memphis. Você lembrou do Lucas, do seu time também, contra o Não, Corinthians? do Lucas não Eu tem nada. gosto é disso, Ronaldo. porque assim, um dia um chora, no outro dia um dá então. risada. Olha quem tá Todo mundo chorando. aqui tem um Cicinho lance falando pra de gol de mão. reclamar e todo mundo aqui tem um lance de favorecimento. Eu gosto é disso. Aí vocês só decidem quem vai chorar hoje ou Tem amanhã. Varmengo também aí, hein? Não sei se hein? o Palmeiras já começou- Sabe que a gente tá falando O de copinha? Varmengo também. O Palmeiras já começou a ser beneficiado lá de trás, contra o São Paulo, que? naquele pênalti horroroso. Aonde, Você vê, as Cici? coisas, assim, absurdas só acontecem com o Palmeiras. Não, vamos deixar Palmeiras, esse São assunto Paulo de- não. É só com o Palmeiras e Palmeiras. São Paulo para a temporada passada, porque de acordo com a Abel, depois disso a vida mudou, pararam de apitar a favor do Palmeiras, ou seja, enquanto os erros estavam sendo favorecidos, ganharam estava- nada. Assunto passado, 2026, ano novo, Não vida ganharam nova. nada. Nós estamos falando da copinha e quem já definiu uma copinha foi o Hendrick, que agora tá de casa nova, 2026 de fato, ele começou, tá lá na França agora, no Lyon. O atacante tem a esperança, né, de ganhar mais minutos em campo e provar que sim, ainda dá tempo dele carimbar o passaporte na Copa do Mundo. O Lyon será a realidade de Hendrick pelo menos até a metade do ano.
Ele deve estrear no final de semana contra o Lille pela Copa da França, iniciando a segunda fase de sua passagem pela Europa. O atacante, apresentado ontem, perdeu espaço com Xabi Alonso no Real Madrid, onde disputou 40 partidas e marcou 7 gols. Quando eu soube que seria o meu caminho vir ao Lyon, eu comecei a ver os jogos do Lyon, né? Claro, pude treinar, pude estar junto dos meus colegas, mas eu venho para agregar o time, não para mudar o esquema tático deles. Eu venho para poder agregar mais ao Lyon. Se a língua ainda não é familiar, pelo menos no trato com a comissão técnica, ele não vai ter problema. No Lyon, Endrick será comandado pelo português Paulo Fonseca, que está há 1 ano no clube. Com o staff português foi muito bom, porque eu já treinei já com Abel Ferreira, que é português, com o staff também que é português, então é até bom para mim, né, que é como eu estou pisando nas mesmas águas que eu pisei no Palmeiras, então para mim foi muito importante também ter o staff português. Por contrato, Endrick terá que jogar pelo menos 25 partidas como titular no Lyon, sob pena de multa. Uma situação que vai de encontro ao que outro treinador importante na sua vida imaginou para ele. Carlo Ancelotti, que o dirigiu no Real Madrid, foi decisivo para que aceitasse trocar a Espanha pela França. Foi uma coisa que em mim tocou muito no meu coração também, porque quando ele comentou comigo o que eu poderia fazer, eu também quis seguir o conselho dele, né? Que o conselho dele foi realmente saia, jogue, desenvolva o seu futebol. Se der tudo certo, Endrick poderá inclusive convencer Ancelotti a levá-lo para a seleção, o que jamais aconteceu até hoje. Agora eu vou fazer de tudo, para poder voltar à seleção, que é meu sonho desde criança, sonho de todos os jogadores, e espero poder voltar a atuar pela seleção brasileira. Tá aí o Endrick falando agora como jogador do Lyon. Essa imagem me deixa até mais feliz, assim, porque ele parece mais leve, um astral mais pra cima, né? Tava difícil de ver o Endrick no banco do Real Madrid, não que ele não pudesse ficar no banco, mas a expressão dele parecia depressivo. Agora, o Ronaldo, é difícil de explicar ou a gente tentar entender aqui de longe o que aconteceu com o Endrick no Real Madrid, por que não funcionou? Aqui, para o nível do Brasil, ele era jovem, saiu daqui com 18 anos, ainda tinha muito que ser lapidado. Acho que é um processo normal você chegar no Real Madrid e pegar um banco. Foi assim com o Vinícius Júnior, teve que jogar no Real B, só que as oportunidades não vieram e ficou muito estranho. O que você acha? O que aconteceu com o Endrick no Real? O estranho aí é o staff dele não se manifestar em tentar acalmá-lo, né? Porque ele está no melhor lugar para se jogar futebol. Sim. Ele não está tendo chance, então ele vai ter que esperar o momento dele. Agora, para você pegar um menino com essa idade, louco para jogar, você fazer a cabeça dele para cair no Real B, vai no Real B, vai começar a mostrar seu futebol lá. Porque como é que você sai e vai pro Lyon? O Lyon também é um grande time. Não é não. Vista do Real Madrid não é não. É você abaixar o nível. Então, tem que ter alguém do staff. A gente falou aqui de alguns jogadores que colocam o filho numa situação e o pai que está trabalhando no staff acaba atrapalhando. Nesse caso, muita gente atrapalhou esse menino também, que era só conversar com ele. Você está no melhor lugar para se jogar futebol. Se você não está tendo oportunidade, vá procurar sua oportunidade. Dê o seu melhor, vai no Real Madrid B. Quantos não jogaram lá? Acho que até o Casimiro. Acho que até o Casimiro passou pelo Real Madrid B. E por que ele não pode passar? Não, eu estava conversando aqui com o Dracena nos bastidores, né? O Endrick não foi massacrado ou crucificado como o Vinícius Júnior foi na sua chegada, né? Teve problema de vestiário, a imprensa batia muito no Vini Júnior. Vini Júnior fez esse processo também de ir para o Real Madrid B para depois voltar. O Casemiro, também ídolo do Real Madrid, também fez esse processo. Agora o Endrick, nem isso. Ele declarou que não queria jogar na Espanha agora, Dracena, em outro time, porque ele queria na Espanha vestir a camisa do Real Madrid. Até é compreensível, mas assim, o Lyon hoje é o 5º colocado do campeonato francês. Da poderosa Liga Francesa. Quantos campeonatos de peso, quantos times ali da França ganharam Champions, saíram dessa prateleira para ir para a primeira, e é só um empréstimo de 6 meses, tá? O Real Madrid não colocou opção de compra. Ele pode voltar, mas o Lyon foi a melhor escolha? É difícil até a gente falar e opinar assim, né, Lívia? Até porque as escolhas que os jogadores têm, né? De repente todo mundo quer jogar,
mas só que 11 que jogam. E aí a escolha do treinador. Eu também daria um passo o quê? Vou pro Real Madrid B. São 6 meses. Não vai mudar a vida do Endrick indo pro Lyon. Eu acho que pode até piorar, na minha visão, porque de repente o time não vai bem, ele também não vai bem, não se adapta ao futebol francês, porque o futebol francês é diferente do espanhol. Então isso acaba, de repente, dificultando depois, de repente, o retorno para o Real Madrid. Então, de repente, ele indo para o Real Madrid B, se adaptando ali, entendendo como funciona. Está aqui um cara expert de Real Madrid, que é o Cicinho, sabe como funciona o Real Madrid, para que ele consiga desempenhar o futebol. Porque talento ele tem muito. Sim. É um jogador que a gente coloca muita esperança nele para a seleção brasileira, porque é um cara que finaliza, é um cara que tem estrela. E a gente torce muito para que ele possa dar a volta por cima, principalmente no Real Madrid. Cicinho, você acha que ele foi de todo mal no Real Madrid? Porque, por exemplo, na Copa do Rei, ele foi artilheiro do Real Madrid, se não me engano, com 5 gols. Em questão de minutagem, das oportunidades que ele teve, ele marcava um gol quase que a um jogo e meio. Você achou que foi tão ruim assim? Por que dessa falta de oportunidade? Olha, Lívia, por ter trabalhado no Real Madrid, existe 2 situações ali, né? O Real Madrid, quando é um atacante espanhol que joga e não vai tão bem, os jornais lá, a imprensa, agem de uma maneira. Quando é estrangeiro, principalmente brasileiros, as notícias são totalmente diferentes. A cobrança é muito maior, até pelo fato do dinheiro que foi investido. Então, talvez esse tenha sido um dos grandes problemas de cobrança para o Endrick, né? Ele jogava um jogo bem, o jornal falava legal, quando ele jogava mal, falava que ele não tinha condições de vestir a camisa. E isso sempre aconteceu no Real Madrid. Mas, se falando de Endrick agora no Lyon, eu gostei. Eu gostei. Eu vou discordar um pouquinho dos meus amigos aqui, porque o Real Madrid B não vai levar ele para a seleção brasileira para a Copa do Mundo. E é uma posição que ainda está em aberto. E outra coisa, o contrato que ele fez com o Lyon, não em termos financeiros, mas tem cláusulas no contrato que favorecem ele jogar. Ele precisa de minutagem, ele não pode ser substituído durante não sei quantos jogos. Então, assim, é tudo propício para ele desempenhar o melhor futebol. Foram ajudar no resgate. Exatamente. O único clube que deu esse aval para ele, fez esse contrato, foi o Lyon. Então é mais fácil o Endrick voltar para a seleção e o Gabigol não? É mais fácil o Endrick voltar para a seleção. Você acha? Acho. Porque ele está no futebol europeu, ele já teve contato com o Ancelotti. Sim. O Gabigol é esse jogador que não agrada a todos os treinadores. O Endrick, de outra maneira, ele conta também com essa juventude. E a seleção brasileira sempre levou um jovem, Ronaldo, Pelé, Kaká, sempre levou um jogador bem jovem para estar fazendo parte do elenco. Então, assim, e ele é um jogador que já demonstrou seu valor. E outra, ele estava no banco do Real Madrid com os melhores jogadores do mundo. Mbappé, Vinícius Júnior, enfim, todos esses outros jogadores. Eu acredito que ele vai muito bem no Lyon, apesar do Lyon não ser a principal força, mas o contrato favorece. Da visão do Cicinho justamente por conta disso. É um time que entende o objetivo dele, ele quer voltar para o Real e quer voltar para a seleção. A gente estende a mão, você quer jogar, você aqui vai ter minutagem, é o que ele precisa, então... Pensando por esse lado, acho que de fato a escolha sim é boa porque vai estar em campo, Dracena. Porque a torcida, com certeza, para que ele vá bem. Não é porque a nossa opinião que a gente tomar uma decisão. E ele tomou essa decisão. E a gente vai torcer para que ele consiga desempenhar realmente o futebol dele no Lyon. Mas como a gente falou, o futebol diferente, o time diferente, são jogadores que de repente para você entrosar. Então, são coisas que a gente também tem que pensar como atleta. Porque um passo que ele vai dar para frente, ele pode dar 20 para trás. É que assim, o Real Madrid B, a competição lá do Real Madrid B é muito fraca. Não, mas bem, nós estamos chutando. O valor investido por ele lá, os caras não vão jogar ele para o Real Madrid mas B. O Casemiro... Se ele jogar 15, 20 minutos, ele vai aparecer muito mais do que no Lyon. O Casemiro ele jogou no Real Madrid B, mas depois ele foi pro Porto. E no Porto que ele se destacou e voltou e assumiu a posição. Então, assim, o Endrick precisa exatamente disso, de competitividade, de enfrentar zagueiro a nível de Série A, porque eu vi lá o campeonato do Real Madrid B, E uma vez que está no papel, tem que colocar ele em campo. Foi uma exigência, não foi nem do Endrick que a produção estava contando aqui, para mim, reforçando o Cicinho, foi uma exigência do próprio Real Madrid. Então, o contrato ele tem que jogar, ele precisa de minutagem e é um contrato de 6 meses. Não tem opção de venda depois. O Real Madrid não está querendo se livrar do Endrick. Então, boa sorte para ele no futebol francês, que ele se reencontre com o seu futebol, porque é um menino talentoso.
é jovem, ainda precisa seguir se lapidando, né? Chegou com 18, está com 19 anos agora, tem muita coisa pela frente. Vamos voltar para o Brasil e vamos reto e direto lá para a Baixada Santista, porque o Gabigol voltou a vestir a camisa 9 do Santos. Mas, meu amigo, eu fiquei impressionada, nem tudo foi flores e festa lá na Vila Belmiro não, viu? O Gabigol tomou uma prensa da torcida organizada dentro do clube. Um vexame, olha. Menino da Vila, santista e cruel. Ele está de volta. Sempre teve na minha cabeça voltar para o Santos, voltar para casa. Fui criado aqui dentro, então desde meus 8 anos eu jogo no Santos. Antes dessa, que é a terceira passagem pelo Santos, Gabigol se envolveu em conflitos com a torcida. Para ele, coisas do futebol. Totalmente natural, né? Eles estavam defendendo o Santos. Eu sou santista, eu também tive aqui muito ali na Jovem e xinguei muitos jogadores também quando saía do Santos e vinha jogar aqui. E todo mundo sabe da minha característica como pessoa, como ser humano. Eu não sou um tipo de jogador que vão me xingar e eu vou me abater. Todas as vezes que eu tive a oportunidade de demonstrar o meu carinho pelo Santos, eu fiz. Obrigado, viu, mano? Obrigado, viu? Depois da apresentação oficial, o atacante teve uma recepção inusitada. Membros de organizadas foram convidados ao palco para cumprimentá-lo e passaram recados. Não, mas só quer aqui, é nóis, tamo junto. É nóis, irmão, tamo junto. Teu bagulho, é nóis, tamo junto. Tá junto, tá ligado? É nóis. É nóis, tamo junto. Em breve, quem vai contribuir com os gols do Gabriel Barbosa é o Neymar. Além de amigos e cunhados, eles voltam a ser companheiros de time. Todo mundo sabe que o Neymar é meu ídolo e também um amigo. Pude jogar com ele na seleção, a gente sempre foi muito feliz dentro e fora de campo. O que a gente realmente quer, não só eu como todos os jogadores, é ajudar ele a estar 100%. Porque a gente precisa dele na Copa. 2026 também é ano de Copa do Mundo. No Santos, o Neymar busca a primeira convocação para a seleção brasileira sob o comando de Carlo Ancelotti. E o Gabigol também tem a expectativa de voltar a vestir a camisa verde e amarela? Nós tínhamos um projeto, que era o projeto de alguns jogadores, dentre eles o Neymar, retornar para a seleção brasileira para a Copa do Mundo do ano que vem. Agora nós temos dois projetos. O segundo é exatamente você. O presidente está sendo bastante otimista. É claro que é um sonho estar na seleção. Sempre vai ser um objetivo. Até o momento que eu encerrar minha carreira vai ser um objetivo estar na seleção. Mas creio eu que meu momento não condiz com isso. Mas também não é impossível. Vim para o Santos, como eu falei com ele lá no treino, a minha seleção vai ser o Santos. Talvez eu precise mais do Santos do que o Santos de mim. A seleção preta e branca vai investir milhões de reais para contar com o Gabigol por empréstimo. Cruzeiro e Santos vão dividir os salários do atacante nesta temporada. Era sabido de todo mundo que eu queria ter mais minutos, que eu queria demonstrar meu futebol. Quando a gente veio jogar aqui contra o Santos, dei camisa para todo mundo, mostrei a cidade para eles, todos gostaram bastante. O Pedrinho ontem mesmo me mandou mensagem, disse que está muito feliz por mim, que entende esse momento de estar mais perto da família, de ter mais minutos. A minutagem deve começar logo. O Santos estreia sábado no Paulistão. E o menino da Vila, santista e cruel, também. Tô pronto. Depende do mister, né? Depende de mim. Olha, a coletiva de imprensa do Gabigol foi muito feliz, ele muito realista com seu momento, seu futebol, a alegria de voltar no Santos. Mas eu, Lívia, eu não vou normalizar o que aconteceu ontem na Vila Belmiro. Isso que a gente está acompanhando aí mostra o porquê o Santos foi para a Série B. O porquê o Santos ficou sofrendo com o transfer-ban nos últimos anos, sempre brigando para não cair, até no Campeonato Paulista. E o Marcelo Teixeira é a realidade desse Santos. Ele está em outro mundo. O Gabigol, gente, usando português bem claro, ele tomou um apavoro. Ele foi intimidado por membros da organizada do Santos dentro do CT.
na coletiva de imprensa. Isso não pode ser normalizado. Essa torcida organizada, esses membros que ano passado invadiram o CT do Santos, colocaram o dedo na cara de vários jogadores. O Neymar estava nessa rodinha. O torcedor tem o direito de cobrar, de protestar, de falar, olha, estamos te apoiando. É lá na arquibancada. Quer apoiar, quer protestar, é do portão do CT para fora. Não teve um sorteio, olha, vamos chamar membros, sócios torcedores do Santos para participar da coletiva de imprensa do Gabigol. Não, gente, é torcida organizada. Lugar de protestar é na arquibancada, nas redes sociais. Dracena, tá tudo errado. Lívia, a gente também não pode generalizar. De repente foi um ato individual daquele torcedor que está ali representando a torcida, porque se ele representa, então representa alguns torcedores ou milhares de torcedores. Então, é complicado, porque quando você recebe esse tipo de comportamento, esse tipo de atitude, você fica, pô, o que acontece? Estou acabando de chegar. E o Gabriel e todos são profissionais. O cara está representando o clube onde que ele estava. De repente, ele estava no Flamengo, ele estava representando lá, e é profissional, vai fazer gol e vai comemorar. Agora ele está no Santos, ele vai fazer gol e vai comemorar também. Agora, ser assim, interpretado e ter sido cobrado por um membro da torcida, eu acho que é muito ruim, principalmente para a imagem do clube. Porque ali era a apresentação de um grande atleta como o Gabriel, né? E estava todo mundo da imprensa ali, você imagine? Pô, chegasse tão ali depois, saísse ali, ô Gabriel, nós estamos aqui, a gente vai te apoiar, pô, não gostamos de algumas atitudes que você teve contra o Santos, e agora, mas a gente... E outra, quem que não queria ele lá? Porque ele falou, muita gente não queria você lá. Então ele tem que falar para todo mundo, quem que não queria ir lá? Então acho que isso é muito triste, principalmente para um time como o Santos, que é conhecido mundialmente. Isso mancha a grandeza do Santos. Aí eu pergunto para você, Marcelo Teixeira, você não tem culhão suficiente de no bate-papo com o Gabigol falar, Gabigol, é o seguinte, a torcida está na bronca. Tem gente que não queria você aqui, estamos apostando em você, estamos abrindo a casa para você, você é menino da Vila, só que eu preciso do seu comprometimento. Porque eu coloquei meu nome aqui, eu estou trazendo, eu estou apostando em você. Marcelo Teixeira não podia ele ter essa conversa, Cicinho? Precisa dar organizada e lá dar uma dura no Gabigol? E o Gabigol, ele falou na coletiva dele, né, que nada melhor do que voltar para casa, mas ele vê uma casa meio desorganizada, né, uma casa, assim, terra de ninguém. E o Gabigol, mais do que ninguém, sabe do que o Santos vem passando nos últimos anos. Segunda divisão, o ano que passou e escapou nas últimas rodadas de cair novamente. Então, assim, é lamentável porque o Gabigol também optou por vir para o Santos. Ele poderia escolher qualquer outro destino. Porque se ele falasse, olha, eu estou saindo do Cruzeiro, qualquer time no Brasil, exceto o Flamengo e Palmeiras, que já tem os seus elencos, e o Cruzeiro na qual ele estava, ele não teria espaço. Mas os outros times todos do Brasil contratariam o Gabriel de olho fechado nessas condições na qual ele veio para o Santos. Então o torcedor tem que agradecer, tem que aplaudir o Gabigol de pé, porque o Gabigol ele está voltando para o Santos para ajudar o Santos, também para ele ser protagonista. Agora, essa cobrança no momento errado, aí você vê que o cara não tem... ele só pensa nele em aparecer. Porque se ele pensasse no Santos, a primeira coisa ele abraçaria, Gabigol, você sabe de tudo que o Santos vem passando. Então, cara, nos ajude. Muitas pessoas não te queriam, todos os problemas, mas agora vestindo a camisa do Santos, você tem que voltar a ser o cara. Pronto, acabou. Não se posicionar dessa maneira aí, chata e feia, né? Que mancha uma apresentação. Pois é, e o Gabigol, ontem nós falamos isso aqui no Jogo Aberto, né? Que é um personagem audacioso, polêmico, que tira uma onda, marrento. E ontem, na coletiva de imprensa, ele foi feliz, para mim, do início ao fim. Muito realista com o seu momento, com o seu futebol. Deixou muito claro, né, que hoje ele precisa mais do Santos do que o Santos dele. Eu acho até que está meio que equilibrado ali, já que o Santos não tem dinheiro para ir no mercado, para achar um personagem que já fez história no futebol, como o Gabigol fez. Chega mais com o nosso Jogo Aberto, porque o nosso assunto é lá na Baixada Santista. Ontem, Gabigol chegou, recebeu a 9, vestiu, tá de volta em casa, mas nem tudo são flores. Ronaldo Giovanelli, o amadorismo tomou conta do Santos, que já foi um gigante e vem colocando diversas manchas na sua história ao longo dos últimos anos por conta de dirigentes que não sabem conduzir o time, por transfer ban, por negligência com o clube. Marcelo Teixeira, que foi e voltou agora, ontem parecia estar vivendo em Nárnia, falando já do Gabigol em seleção brasileira, quem sabe, mas acho que agora não. E o Gabigol tomando um apavoro em casa da organizada, Ronaldo.
Eu fico pensando, aquele cara da organizada. Sim. Eu fico pensando, de onde desceu esse rapaz? De que mundo que ele veio? Porque o Gabigol nada mais é da base do Santos, ele é o menino da vila. Ele foi criado aí. E você explicar para ele o que é o Santos, ou explicar que, porque o pessoal não gostou de voltar, que papagaiada é essa aí? Isso não tem cabimento. Isso aí não existe. Agora, o torcedor veio explicar. É a mesma coisa os blogueirinhos de hoje em dia. Tá cheio de blogueirinha aí hoje em dia que torce pro São Paulo e fica falando do Corinthians. Ou vice-versa, né? Porque eles não têm o que fazer realmente. Isso aí é encher linguiça. Porque eu já isso aí não tem cabimento. Vice-versa. Isso não tem cabimento. Isso aí não existe o que aconteceu aí na Vila. E alguém tem que tomar uma providência. Avisar esse rapaz aí, que esse menino que tá aí é prata da casa. Que esse menino nasceu aí. Não precisa falar nada pra esse menino aí. Ou se quiser conversar, vai conversar num bar, em outro lugar do seu cavalo. Aí não é lugar de você. Chama ele ali, né, Ronaldo? Ali embaixo, ali, ó. Vem cá, pô. A gente precisa de você. Você acabou de manchar toda a sua turma, sua trupe aí. Eu não sei de que torcida que é. Qual que é? Da Baleia Azul? Qual que é a torcida dele lá? Não. Eu não sei também. Mas você foi mal demais, rapaz. Essa que é a verdade. Não, e aí se acontece como aconteceu ano passado, de algumas torcidas organizadas invadirem o CT, vai lá, força o portão, invade, nem precisa trancar o portão. Não precisa mais, deixa aberto, porque na coletiva de imprensa aconteceu isso. Caso o Santos faça uma temporada ruim ou tenha algum momento ruim, deixa o portão aberto, porque eles vão lá cobrar. Eles estão no direito, porque fizeram isso na coletiva de imprensa. Torcedor tem todo o direito de cobrar, até porque o clube, o time respira por conta da sua Não, mas torcida. aí não. É na arquibancada. Aí é apresentação, Lívia. Ronaldo, não, mas o presidente tá aí. Ronaldo, E se o presidente deu o direito de você estar aí, seu cavalo, você tem que respeitar o Santos. Você não tem nem que respeitar o Gabigol, não respeitar ninguém. Se você realmente é torcedor, que torcida que é que ele é, Marcelão? Da sangue jovem, você tem que respeitar o Santos, seu cavalo. Você não tem que aí colocar o dedo na cara de ninguém. Você desrespeitou, sabe quem aí, da torcida jovem? Você desrespeitou o Santos. Foi isso que você fez. E aí entra a questão da falta de comando do presidente, né? Porque, assim, o presidente sabendo que teria, né, algumas pessoas contra, principalmente da torcida organizada, por que ele convidaria? Então, na verdade, muito provavelmente a torcida organizada abordou o presidente e falou: nós queremos estar na apresentação para passar um recado pro Gabigol. Aí você vê o quê? A falta de comando. Marcelo Teixeira, poxa, você é tão, assim, competente na questão de administração, então aprende a administrar essas situações para que não volte a acontecer. Ele deixa o jogador vulnerável antes mesmo de jogar. O Gabigol estava ali, você vê que tem um desconforto. Aí muda o semblante, agora, né? Marcelo Teixeira, você começa o ano muito mal. Esse tipo de conversa, você que gosta tanto do Gabigol, era você e ele na sua sala. Gabigol, tô colocando o meu na reta, hein? Olha, tô sabendo que tem gente da torcida aí organizada, boa parte não te queria aqui, mas a gente tá abrindo a casa para você. Como disse os caras ali, estamos comprando o teu bagulho, o teu barulho. Que é isso? Tô te bancando aqui no Santos. O Gabigol, na coletiva de imprensa, olha o que vocês estão fazendo com o Santos. Isso aí é vergonhoso. Isso aí é amadorismo. Muito pequeno para a grandeza do Santos. Vocês começam muito mal. Muito mal. Mas vamos aliviar aqui, porque já deu essa história aí. É vexatório para mim, é inaceitável. Eu não vou normalizar. Vamos viajar? Vamos para o Rio de Janeiro, porque o mercado da bola lá segue super movimentado. Atenção, senhores passageiros. Novidade no Botafogo e no Flamengo ainda não. Com a janela de transferências aberta, as novidades no mundo da bola não param. No Botafogo, anúncio do primeiro reforço para a temporada. O ponta-direita Lucas Vidalba, do Nacional do Uruguai. O jogador foi contratado por 3 milhões de dólares, mais de 16 milhões de reais. Ele assinou vínculo com o time carioca válido por 3 anos. Outro jogador na mira do Alvinegro é o goleiro Andreu, do Gil Vicente de Portugal. As negociações estão avançadas e ele deve assinar um pré-contrato com o Glorioso. Formado nas categorias de base do Botafogo, Andreu só retornaria ao clube em julho. Agora o Alvinegro tenta uma liberação imediata do arqueiro. Depois de acertar com o Botafogo os moldes da negociação para a transferência de Savarino, o Fluminense ainda aguarda o aval do venezuelano. O futuro de Savarino deve ser definido ainda nesta semana. Depois de enfrentar dificuldades para deixar a Venezuela por conta da invasão dos Estados Unidos, ele deve chegar ao Rio de Janeiro hoje e amanhã deve se reunir com a diretoria do Botafogo.
A identificação dele com o clube pode pesar na decisão. Caso Savarino aceite jogar no Fluminense, o Botafogo receberá o volante Wallace Davi, de 18 anos, como parte da negociação. Já as investidas do Flamengo por Caio Jorge, do Cruzeiro, foram por água abaixo. Depois do rubro-negro oferecer um valor abaixo do esperado, o atacante se reuniu com a diretoria do clube mineiro e a permanência dele em Minas é dada como certa pela Raposa. Por outro lado, quem está de saída do Fla é Vinha. Com 3 opções no setor, o Flamengo decidiu emprestar o lateral esquerdo ao River Plate da Argentina. O rubro-negro vai receber $500 mil pelo empréstimo do jogador até o fim deste ano. O contrato também prevê uma opção de compra de $5 milhões, 27 milhões de reais, caso o uruguaio jogue 50% das partidas da temporada. Já o Vasco renovou o empréstimo com o zagueiro Carlos Cuesta até o fim deste ano. O contrato do defensor com o Cruz Maltino se encerraria nesta segunda, mas uma cláusula no acordo com o Galatasaray possibilitou a extensão por mais uma temporada. Para isso, o Vasco terá que desembolsar €1,5 milhão aos turcos. O acordo prevê ainda a opção de uma compra definitiva do atleta. Daí o mercado da bola no Rio de Janeiro, muita gente me questionando, Lívia, mas o Botafogo não tem transfer ban? Está anunciando o jogador, chegada de jogador, pode até anunciar, só não pode escrever e não pode jogar. Porque tem que pagar primeiro, resolver o transfer ban, para depois o atleta ser, de fato, oficializado ali, né, como jogador do Botafogo. Eles estão confiantes que vão quitar a dívida. Enquanto isso, fica de olho no mercado. Agora, Dracena, Caio Jorge morreu a história. Encerramos uma novela, o Flamengo tentou buscar o personagem, que poderia sim fazer muita diferença nesse time do Flamengo, que já está pronto, já está robusto, mas precisa de peças. Nós vimos o Pedro se lesionou, ficou muito tempo fora. Caio Jorge, artilheiro do campeonato, voou, fez uma excelente temporada, é novo, mas o Cruzeiro em nenhum momento sinalizou que facilitaria. O Flamengo investiu até onde mostrou que valia a pena colocar grana e o assunto encerrou, apesar da bronca dos dirigentes do Cruzeiro, né? Não tinha nem como o Cruzeiro colocar o Caio Jorge para negociar, porque o artilheiro do campeonato é um cara que fez a diferença realmente em vários jogos, fazendo gols importantes, né? E você colocar ele para vender, então acho que isso seria muito ruim. E o Cruzeiro sempre com a postura de profissionalismo. Chegou, não queremos vender. Você quer pagar? É X. Se você não pagar isso, ele não vai. Então, agora, aí vai o Flamengo por trás, liga para o staff do jogador, liga para o jogador, para tentar convencer, para, de repente, pressionar a diretoria do Cruzeiro. Só que aí tem, de repente, a visão do atleta também, que está adaptado ao clube. O clube já te deu muitas oportunidades e ele aproveitou. Então, assim, Lívia, eu vejo assim, uma bela atitude da diretoria do Cruzeiro. Não gostei da atitude do Flamengo, até porque, né, você fazer essa manobra, né, de ir pelo jogador é muito ruim, até porque você imagina se é um jogador, Lívia, se não tivesse a cabeça. Não, eu não quero mais jogar no Cruzeiro. Não quero. E aí você investe um valor muito alto, como investiu no Caio Jorge, para de repente sair brigado. Mas não é algo que não aconteça, né? Não é algo acontece, é normal raro, isso. Né? É normal isso de acontecer. Não é a primeira vez e nem vai ser a última. Só que aí acho que fica ruim. O Flamengo tá fazendo com o bidãozinho isso aí agora. Então, só que fica ruim, como que você vai cobrar? Bidãozinho. Como você vai cobrar do outro time para você ser honesto? O Papi falou que com dinheiro compra-se tudo e ele tem razão. Mas vale ressaltar numa situação como essa o posicionamento do Caio Jorge. É isso que eu falei. Porque a gente já viu inúmeros jogadores, ontem falamos do Gerson, né? Jogadorzinho dodói, que qualquer proposta já é motivo de criar uma confusão no clube. E o Caio Jorge tem que ser como exemplo, tem que ser usado como exemplo positivo. Por quê? Ele poderia muito bem ir para o Flamengo, né? Mas o quê? A estrutura do Cruzeiro. O Cruzeiro já levou ele à seleção. Então, ele está de olho na Copa do Mundo, porque ele foi convocado. Então, mudar de clube, conquistar seu espaço. E no Cruzeiro ele já tem espaço. Então, assim, você vê que é um cara muito bem assessorado e um jogador, assim, que tem palavra. Porque deu palavra para o Cruzeiro e o quê? Vou continuar aqui. Não é proposta que vai me mover, mas sim o propósito de me levar para a seleção brasileira. Né? O projeto que o Cruzeiro me ofereceu. Foi muito bom você lembrar isso. Nós falamos sobre a gestão de carreira do Gerson ontem, né? No Cruzeiro, o Caio Jorge foi artilheiro do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil.
e chegou à seleção brasileira. Então não é que assim ele não tem um destaque, não é um time que não vá brigar na parte de cima. O Cruzeiro chegou ali no Campeonato Brasileiro muito próximo de Flamengo e Palmeiras. Parece sim que vai brigar nessa temporada, buscar títulos, e ali o Caio Jorge sabe que o lugar é dele. No Flamengo tem espaço para ele, mas é um time que tem mais material humano para ele ter que disputar uma vaga, Ele vai ter que né? conquistar o espaço. Ele não chega como titular absoluto. Agora, no Cruzeiro, ele já inicia a temporada como um cara. E aí ele ia brigar com o Pedro, Bruno Henrique. No Cruzeiro personagens que já tem uma história dentro do clube. No Flamengo, e o Cruzeiro faz bem, até porque sai o Caio Jorge, como é que repõe um personagem com essa qualidade, tão jovem, que entregou o que entregou, agora já com a temporada. O Dineno não tá voltando? Não, e o Bap perdeu uma também, porque parece que ele tá com o rei na barriga. Ele não ficou no São Paulo e não volta pro Cruzeiro? Não, vai ficar à disposição. Ronaldo, o presidente do Flamengo, acho que ele tem o rei na barriga. Com dinheiro não se compra tudo. Não é por aí, não. Às vezes ele até... Tem gente que é diferente, viu? Encontrou gente diferente aí, presidente. Vai. A gente com cascar e compra tudo. Vai. Às vezes ele até parece mesmo estar com o rei na barriga. Com o rei a gente sabe que não tá, mas que ele tá com o bolso cheio. Mas isso ele tá. Mas não tava vendo. Mas como é bom ter dinheiro. Agora é o bidãozinho seguinte... não tá à venda também, não. Só pra deixar claro aí. Será? Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver notícia lá no Sul também, gente? Vamos falar um pouquinho sobre o futebol lá no Sul, porque Caio Paulista se apresenta no Grêmio e já se coloca à disposição para estrear agora, por exemplo, no sábado no Campeonato Gaúcho. Já o Fabinho Soldado, esse aí, está estudando como superar as dificuldades financeiras do Inter para buscar reforço no mercado. Mais um corintiano no Inter, né? O Internacional apresentou o novo diretor executivo de futebol, Fabinho Soldado. O dirigente tem contrato válido com o Inter até dezembro de 2026. Mas recentemente esteve no Corinthians, onde exerceu a função executiva e integrou a gestão campeã do Paulistão e da Copa do Brasil. Quando questionado a respeito de novas contratações, Fabinho evitou citar nomes e disse que precisava resgatar a memória vencedora que os jogadores que permaneceram no Inter possuem. Então, assim, não dá para prometer nomes, não dá para falar de o que vai ser em relação à expectativa desse jogador, dessa chegada. Mas o que há, sim, é um envolvimento muito grande com esses jogadores que aqui estão. Fabinho Soldado entra no lugar de André Mazuco, que ocupou este mesmo cargo no Internacional no ano passado e foi desligado em dezembro. O Grêmio apresentou oficialmente o lateral esquerdo Caio Paulista. O jogador vestirá a camisa 38 e chega para agregar o elenco de Luiz Castro em 2026. Minhas principais características é força, velocidade. Sou um cara que eu apoio muito bem, consigo chegar com bastante força no terço final. E sempre tem coisa a melhorar, né? A gente sempre está buscando evoluir. Sem Marlon, que ainda se recupera de lesão, Caio Paulista poderá ganhar a sua primeira oportunidade na estreia do Grêmio pelo Campeonato Gaúcho, quando o tricolor enfrenta o Avenida neste sábado, às 9 horas da noite, em Santa Cruz do Sul. E a entrevista de apresentação de Caio Paulista foi encerrada pelo vice de futebol do Grêmio, Antônio Dutra Júnior, e pelo diretor de futebol, Rafael Lima. Dutra evitou falar em nomes, mas garantiu a busca por jogadores importantes. O Grêmio tem trabalhado e contactado jogadores do mesmo tamanho, jogadores que talvez não estivessem antes no radar do Grêmio, mas agora estão. Então, nós temos sim nomes bem relevantes aí que podem vestir a camisa do Grêmio. O Grêmio mostra que mudou a sua política de contratação. Desta vez, quer contratar menos jogadores, mas quer ser mais assertivo em suas escolhas. Tá agitado o mercado no Sul, cada um dentro da sua realidade. Agora, vamos falar do Palmeiras, porque Marcelo Lomba, ele oficializou a sua renovação por mais um ano lá com o Verdão. Depois de uma temporada sem títulos, o Palmeiras aposta na experiência para recolocar o trem alviverde nos trilhos. A primeira atividade de 2026 no Palmeiras foi de exames médicos, mas de muito trabalho.
Isso aí, hoje começou a bateria de exames aí, pro início da temporada. Todo mundo muito feliz, renovado, reenergizado aí para iniciar essa temporada de 2026 aí com gás máximo para a gente buscar os objetivos que são os títulos que a gente merece. Equipamentos de alta tecnologia, profissionais super capacitados, especializados, que permite que a gente faça toda a avaliação completa dos atletas dentro da nossa estrutura, sem precisar fazer o deslocamento, né, de atletas, corpo técnico. E, mais do que isso, deixá-los aptos, né, avaliá-los e deixá-los aptos para o início da temporada em um só dia. Entre os jogadores, Marcelo Lomba. No clube desde 2022, 7 títulos conquistados. E essa série vitoriosa do goleiro foi renovada por mais uma temporada no Verdão. Feliz por ficar aqui mais um ano. Acho que aqui no Palmeiras eu tive grandes momentos, tanto dentro de campo como fora de campo. E aqui é um clube que faz parte da minha família. Reserva de luxo. Assim, Lomba é considerado no Palmeiras. Mesmo com 4 anos de clube até aqui, o camisa 14 tem apenas 28 jogos, mas 12 deles sem sofrer gol. De suplente imediato de Everton, com a lesão do então titular ano passado, se tornou reserva do então recém-contratado Carlos Miguel. Eu procuro encarar as oportunidades sempre com me antecipar a elas, né? Trabalhar muito para, quando ela aparece, você poder mostrar um bom trabalho, passar segurança. Eu acho que passar segurança é a palavra-chave para um goleiro. Aos 39 anos, Lomba é um dos mais experientes do elenco. E após uma temporada de 2025 sem título conquistado, a primeira da era Abel Ferreira, a voz da experiência ecoa na academia de futebol. E importante também, a gente estava conversando que esse ano de 2026 a gente tem que ter... A gente tem um senso, né, que é o que a torcida quer, é o que nós queremos, que é de conquistar títulos. Com Lomba renovado e o mercado da bola aberto, o Palmeiras pode sofrer uma baixa no gol. O Bahia está à procura de um goleiro e vê em Everton uma boa opção. Segundo informações, o clube baiano sondou o staff do jogador e estaria disposto a oferecer 3 anos de contrato e um salário maior do que o Everton recebe no Verdão. Com contrato até 31 de dezembro deste ano, o Everton não atua desde outubro para tratar de uma fissura em um osso da mão direita. Recuperado, o jogador iniciou a pré-temporada com o elenco. E agora, se ficar no Palmeiras, terá que brigar por vaga de titular com Carlos Miguel. É isso, chegamos aí com as notícias do Palmeiras. Verdão apostando na experiência para recolocar o time na linha para ver se pinta título nessa temporada. Agora vamos fazer aquele passeio no nosso estúdio, porque tá bonito, o time do Jogo Aberto está completo. Eu falei tá bonito, o Capelani já sinalizou ali, né? Tipo, se identificou, Capelani? Será? Será? Essa altura do campeonato, pai e mãe não mente mais não, hein? Tem que trabalhar a autoestima mesmo. Quem não parece muito feliz e sorridente aqui hoje é o doutor Marco Aurélio Cunha. Eu consigo imaginar o porquê. Eu consigo imaginar o porquê, mas esse é um assunto para daqui a pouquinho, porque tá feia a situação lá no São Paulo, as notícias só pioram, mas já. Vamos falar sobre o mercado da bola, gente, porque nesses primeiros dias de 2026, apesar do mercado não estar tão agitado assim, os clubes apresentam novidades para a alegria da sua torcida. Vamos ver. O estado de São Paulo é o que tem mais clubes na Série A, 6 no total. E daqui vem a contratação mais impactante até o momento, com a volta de Gabigol ao Santos, emprestado pelo Cruzeiro. Outra joia da base também está garantida para esta temporada, já que Neymar renovou seu contrato por mais um ano. O atual campeão paulista e da Copa do Brasil ainda não pode anunciar reforços, já que tem um transfer ban aí atrapalhando. Romero e Thales Magno saíram, Anrileri e Maicon tratam suas renovações. Reforço mesmo é Marcelo Paz, novo executivo de futebol. O Palmeiras, vice-campeão em 3 competições, confirmou a contratação do meio-campista Marlon Freitas por US$6 milhões.
Aníbal Moreno foi para o River Plate e Mikael pode ser emprestado ao Inter Miami de Messi. O São Paulo precisa urgentemente se recuperar e pode contar com os reforços que lotaram o departamento médico ano passado. Olha o Caleri aí. O clube trouxe Danielzinho, volante que estava no Mirassol, e o goleiro brasileiro naturalizado paraguaio Carlos Coronel, e pode disputar a Copa do Mundo pelo país vizinho. Enzo Dias e Tapia continuam. Atletas estão saindo, entre eles Luiz Gustavo. Oscar deve encerrar a carreira. O Mirassol, sensação do futebol brasileiro, confirmou 6 reforços. Entre eles, o atacante Rodrigo Rodrigues, que já jogou na base do Real Madrid, hein? No Rio de Janeiro, o campeoníssimo da última temporada, Flamengo, confirmou apenas a chegada do zagueiro Vitão. A negociação com Caio Jorge melou de vez. E o Cruzeiro ainda pode entrar com processo na FIFA por assédio, é mole? O plano B agora é Marcos Leonardo, do Al Hilal da Arábia Saudita. E estão acontecendo algumas saídas pontuais. Entre eles, o uruguaio Vinha, que foi emprestado ao River Plate. O Fluminense contratou o lateral Guilherme Arana e reforçou bem o setor. Na zaga, o ídolo Thiago Silva foi embora. Gemes, que estava no Mirassol, chegou. Fábio teve o contrato renovado. Vice-campeão da Copa do Brasil, Vasco tem uma listinha de dispensas, mas Puma Rodrigues e Jair permanecem. No Botafogo, as principais novidades são o técnico argentino Martín Anselmi e Lucas Vijalba, que ontem foi oficializado. É a primeira contratação do Fogão para 2026. O atacante tem 26 anos e veio do Nacional do Uruguai. A dupla Grenal busca mais protagonismo no cenário nacional este ano. O Grêmio trouxe Luiz Castro para comandar a equipe e também confirmou o empréstimo do lateral Caio Paulista. Quase rebaixado no Brasileirão, o Internacional vive um momento de agito e incertezas, com saídas e chegadas no elenco. Fabinho Soldado é o novo executivo de futebol. Abel Braga agora é diretor técnico e Paulo Pesolano comandará a equipe. Em Belo Horizonte, Tite retoma a carreira no lado azul do estado. E a prioridade no mercado é Gerson. Pode rolar, hein? Seu pai, que também é representante, conversa com o clube nesta difícil negociação com os russos do Zenit. O lateral Fagner, que acertou sua rescisão com o Corinthians, continua no Cruzeiro. O Atlético Mineiro, bom, com Sampaoli no comando tem que ter reforços, né? Por enquanto, só Renan Lodge. Hora de subir o mapa, rumo ao norte. O Remo volta à primeira divisão após 32 anos. E o principal reforço até o momento é Iago Pikachu, ele mesmo, que foi revelado no rival Paysandu. Tá aí o mercado da bola de 2026, um tanto quanto tranquilo, eu diria, mas tem movimentação acontecendo. Eu quero saber do nosso time aqui do Jogo Aberto, até o momento, quem contratou melhor? O Arana no Fluminense, o Gabigol no Santos, Chico Garcia. São poucas as movimentações, né? O Marlon no Palmeiras. Foram pontuais. Danielzinho no São Paulo. Quem você acha que se movimentou melhor até agora? É difícil. Eu tô vendo assim o Galo e o Fluminense um pouquinho mais movimentados que os demais, até porque tem clube que não precisa tanto. O Flamengo está fazendo uma reposição na defesa ali, porque com a chegada do Vitão não tem tantos reservas para a defesa, né? O Léo Ortiz machucou no final do ano passado. Ok, você tem o Danilo, mas aí você precisa trocar de novo. Aí é o menino João Vitor lá, você não tinha um zagueiro do nível do Vitão. Está em busca de um centroavante, está muito claro. O Palmeiras também com algumas questões pontuais, porque também a última janela do ano passado, ela já deu uma distribuída melhor, né, para esses principais clubes. Agora o Galo com a chegada do Renan Lodge e o Fluminense com a Arana, e aí talvez o Hulk indo para lá, ou vai ficar, também não sabemos. Eu acho que eles estão um pouquinho mais, assim, agitados. Agora, o São Paulo acho que até contratou, né, vários jogadores do Mirassol, né? O Lucas Ramon tem pré-contrato, o Danielzinho chegou. Tá devagar ainda, né, Tá devagar, mas eu acho até que pode facilitar na hora da gente escolher a melhor contratação, porque é muito pontual.
né? Uma chegada no Galo, uma chegada no Fluminense. O que o Chico tem contra o Santos? Uma no Palmeiras. O que você tem contra o Santos, Chiquito? A pergunta é essa, meu medo. Você não falou do Gabigol? O Gabigol foi uma contratação, velho. Eu esqueci do Gabigol, Mas também é uma, né? Também é uma, por enquanto, né? Ok, o Neymar renovando, mas assim, ok. Mas o Gabigol, a gente tá na expectativa, né? A realidade, ela não existe. O Gabigol chega, um personagem tem que saber qual futebol que chega. Isso. Marco Aurélio, de olho no mercado da bola, quem foi mais feliz até o momento pensando na necessidade? Na realidade, o Chico foi feliz aqui. Ano passado, o Palmeiras se reforçou muito bem, não precisa ir com tanta sede de cara, assim como o Flamengo. Diz aí, Marco Aurélio. Nós só saberemos quem foi mais feliz depois que eles jogarem. Então vamos embora, voltamos depois. No final do ano a gente volta. Porque quando compra o barco, tudo é expectativa, o passeio. Eu não sei qual é essa situação aí de comprar um barco. Comprei um barco, daí a hora que você vê quanto custa, o trabalho que dá, daí você fala, puta, eu preciso vender o barco. Né? Então, pra pagar a gasolina. Mas então vamos com o cenário atual que você olha e fala, aquele barco tá ali parado, tá bonitinho. Não sei se vai navegar em alto mar, mas por enquanto aquele ali... O Arana é uma grande contratação, mas não é decisivo. É lateral, vai à frente, chuta bem, não é decisivo. Gabigol é decisivo, se jogar é decisivo. Então, acho que foi uma grande contratação, apesar do custo. Se jogar bem, não tem custo. Se jogar mal, custa muito. Essa é a regra do futebol. Custa quem não joga. É caro quem não dá resultado. O que dá resultado pode custar quanto for, porque está embutido no pacote. Então, vamos ver. Está muito parado ainda. Acho que o dinheiro está faltando para todo mundo. Caíram na realidade, estão pagando um absurdo. Muito caro também, né, doutor? Na minha época do São Paulo, eu falava para vocês aumentarem, vocês falavam que tinha um teto salarial. Agora é para pagar tudo. Mas agora para dar tudo aqui. Na minha época era tudo escasso. Porque nós éramos responsáveis, conservadores, pensávamos na instituição e não na loteria. Mas eu estava na seleção, eu estava... Paciência. Mas, Cicinho, pensa positivo. Tem muita gente, Cicinho, vou tentar te deixar mais confortável, se é que é possível. Muita gente não recebeu ainda isso que falaram que ia pagar também, né? Tem dívida com um monte de jogador, pelo menos não te prometeram. Tem muita gente que saiu do São Paulo e não recebeu ainda. O Rames, São Paulo? Até mais do que devia. Você recebeu? Até mais do que devia. E do Galo? Então pronto. E do Galo? Do Galo eu paguei pra jogar. Do Galo eu paguei pra jogar. Tomei um processo ainda, tinha que pagar. Capelanes, me fala aí sobre essa fotografia momentânea, né? A expectativa dessas contratações. O mercado da bola, no momento, está mais agitado com transfer ban, com dirigentes saindo, né? Do que necessariamente jogadores. Mas aí tem chegadas. Qual contratação te agrada mais até o momento? Olha, eu gosto sempre de cravar, mas eu não vou mentir pra você que eu tô meio frappé para poder responder essa pergunta. É verdade, tô meio frappé, porque eu não consigo cravar 100% quem foi o melhor, justamente que o sarrafo é muito baixo. Você vê o Palmeiras, uma contratação, você vê o Santos, uma outra contratação, você vê o São Paulo, 2 ou 3 contratações, você vê o Corinthians, nenhuma contratação que não pode por causa do transfer ban. Se eu tivesse que falar... Não pode escrever, a Lívia falou que pode. Transfer ban não deixa. A Lívia falou que pode. Transfer ban não deixa, você não pode contratar ninguém. Se contenta com o Pedro Raul, você não pode fazer nada. Ele pode ficar treinando no CT. Isso, pelo menos. Você compra um carro, mas não pode usar. Deixa na garagem. Compra o carro e deixa ele na garagem. Não emplacou ainda, não vai. Vou comprar um carrão, vou comprar um barco, doutor. Vamos deixar ele na marinha. Não pode ir no oceano. Não pode usar. Mas a minha resposta aqui, me arrisco a dizer que o Fluminense, vou falar o porquê. O Arana, um dos, se não o melhor lateral esquerdo da história do Atlético. Jogou muito por lá, chegou à seleção brasileira, depois teve lesões, não conseguiu performar. E contratou o Gêmeos, que para mim está na seleção do Campeonato Brasileiro da temporada passada. Então, já que está escasso e você tem 2 jogadores que são, na minha avaliação, decisivos às suas posições, eu acho que o Fluminense é que larga na frente dos demais, com o Gêmeos na zaga e o Arana na esquerda. Cicinho, não tem ninguém pagando para jogar. Acho que no momento não, deve ter ficado só no seu caso mesmo. Mas daqueles que vão receber para jogar em 2026, quem te agrada? Qual chegada você acha que, pensando na realidade do time, na necessidade, pode de fato fazer uma diferença para a temporada? Olha, eu vou colocar minha cartada no Gabigol. No Gabigol, porque tá voltando. Gosta de estenquista, não, tá voltando pra casa, jogar ao lado do cunhado, o cunhado vai abastecer ele de gol, de passe pra fazer gol. Então, assim, é o tipo do relacionamento que tem tudo pra dar certo. Porque já conhece. Né?
Sabe como é que é cunhado, errado eu não né? acredito que dê, sabe por quê? Porque ele é jogador ainda, né? Ele tem contrato ainda com o Cruzeiro. O Cruzeiro vai pagar uma parte do salário e pelo custo, né? Pelo nome Gabigol, pelo custo na qual o Santos está desembolsando aí para um jogador do patamar dele, não é tanto comparado ao que os outros estão investindo. Então, assim, minha cartada vai no Gabigol. Concordo com você. Fora de campo, o bicho tá pegando no São Paulo e não é pouco. É uma notícia pior do que a outra, infelizmente. Agora, a notícia que surge é que a Polícia Civil investiga saques na conta do clube. O presidente Júlio Casares também vai ter que se explicar e explicar um depósito em dinheiro na conta dele, que soma mais de R$1 milhão. Não é isso, Wagner? Oi, Lívia e todo mundo ligado no Jogo Aberto, enquanto se prepara para a estreia no Campeonato Paulista, que será no próximo domingo, contra o Mirassol fora de casa. O São Paulo tem seus bastidores em fervura. Em reportagem publicada pelo UOL nesta terça-feira, a Polícia Civil investiga saques que somam R$11 milhões nas contas do São Paulo Futebol Clube entre janeiro de 2021 e novembro de 2025. Ao todo, foram 35 saques. A reportagem teve acesso ao relatório do COAF, que é o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, que aponta essa movimentação, mas não indica o destino do dinheiro. Também, em outra ponta da investigação, a polícia quer entender o porquê que o presidente do São Paulo, Júlio Casares, recebeu em dinheiro na sua conta corrente cerca de R$1,5 milhão. Por enquanto, não há indícios que comprovem que os saques nas contas do clube liguem aos depósitos na conta do Júlio Casares. Em nota, por meio de seus advogados, o presidente Júlio Casares postou em sua rede social dizendo que as movimentações financeiras nas contas do presidente Júlio Casares possuem origem lícita e legítima e compatível com a sua capacidade financeira e que antes de assumir o São Paulo Futebol Clube, Casares tinha funções com boas remunerações e que as origens citadas serão detalhadas e esclarecidas no curso da investigação. Esses são os bastidores do São Paulo Futebol Clube que envolvem o principal nome da diretoria são paulina, o presidente Júlio Casares, que já vem sofrendo internamente no São Paulo um processo de pedido de impeachment de seu mandato. Volto com você, Lívia. Muito obrigado, Wagner, trazendo as notícias de São Paulo e tem sido assim. Não existe... trouxeram o Danielzinho, o Coronel, que são contratações ok, não é nenhuma grande contratação, com todo respeito aos dois personagens, mas o que preenche o noticiário de São Paulo é polícia. Caso de polícia, os bastidores. Doutor Marco Aurélio Cunha, o que você imagina que vem acontecer com o presidente Casares nessa temporada de 26? Ele tem mais um ano no mandato do São Paulo ainda, tem uma pressão interna. Você acha que o impeachment, de fato, pode se tornar uma realidade? Lívia, eu sou muito cauteloso sempre para opinar sobre questões que são apresentadas. Eu acho que o que tem vindo à tona são coisas muito graves, muito sérias, que precisam de um esclarecimento público, não através de notas de advogados, mas eu acho que ele deveria pessoalmente vir e falar o que pensa, o que está acontecendo, o que houve, porque sempre eu ouvi nas redes sociais falando, dizendo as coisas boas, as coisas melhores do São Paulo. Eu acho que essa era a hora também, pessoalmente, de vir e explicar o que é que está acontecendo, essas questões desses depósitos, a questão dos camarotes. Um dia após o outro veio uma notícia ruim do São Paulo. Como eu sou muito respeitador à legalidade, eu espero que tudo seja investigado e, obviamente, se houver algum tipo de desvio, algum tipo de erro, que seja punido e que as investigações prossigam em nível do Conselho Consultivo, que, em geral, passa pano, e depois para o Conselho Deliberativo, que possa analisar. O presidente do Conselho tem que colocar a questão em pauta e os conselheiros votarem, se é que vai ser nesse nível. Eu espero que as coisas sejam explicadas, eu não desejo mal a ninguém, mas se houve mal feito, esse mal feito tem que ser punido e avaliado. Não desejo mal, mas desejo o bem ao São Paulo, né, doutor Marco Aurélio? Exatamente. Porque estão maltratando o São Paulo. Moralmente, já o São Paulo, essa gestão já acabou. Agora, vamos ver se é só uma invasão para que isso possa acontecer e desmoralização do presidente ou se de fato ela existe. Então, vamos esperar os fatos para a gente poder
confirmar aquilo que deve ser feito. Então nós estamos falando do São Paulo, aquele que um dia já foi soberano, e o Marco Aurélio foi muito feliz quando usa o termo da desmoralização, né? Porque o que estão fazendo com o São Paulo, estão maltratando. Agora, de fato, as notícias são sempre uma pior do que a outra, Capelanes, e tem que ser investigado. Agora, por que não aproveitar, já está na mesa, busca transparência, porque se ali dentro do São Paulo, na diretoria, no conselho, se alguém quer o bem do São Paulo, coloca tudo na mesa para arrumar a casinha de vez, porque maquiar ou levantar o tapete, empurrar para baixo do tapete, não vai resolver. Tá aí uma palavra que não existe nessa gestão e no Conselho do São Paulo, transparência. Eu vou ficar só aí, eu estou muito alinhado com o discurso do doutor, porque assim, são matérias, são escândalos, são notícias que a gente tem que ter. A gente não tem o poder aqui de decretar se está condenado, se está errado. Está sendo investigado. O que eu acho bizarro e ridículo e até de certa forma covarde é um homem de comunicação que só se comunica com os amiguinhos. Ele não tem um pingo de respeito ao torcedor e se posicionar publicamente. Porque quando estourou o escândalo dos camarotes, o que se esperava? Que o presidente, que prometeu uma entrevista coletiva por semana, geralmente toda sexta-feira, para poder ser transparente, ele sumiu. E ele emitiu os blogueirinhos também sumiram. Os blogueirinhos. Cadê vocês, blogueirinhos? Quando eu falei que o São Paulo estava com o salário atrasado aqui, colocaram um monte de coisa aí. Aí o Ronaldo mentiu, depois tiveram que engolir. Cadê vocês, seus blogueirinhos? Quer falar do Corinthians só? Desculpa, não, fique à vontade. Porque eu lembrei dos blogueirinhos. Você lembrou dos blogueirinhos? Eu lembrei dos blogueirinhos também, mas eu deixo pra você falar dos blogueirinhos. Mas a minha sublinhada final é o seguinte, me incomoda demais o Júlio Casares, ele não se posicionar publicamente. Tem coisas que ele tem que ter o aval, a chancela do seu departamento jurídico, do seu advogado, das pessoas que trabalham com ele. Tem coisas que você tem que ter um pingo de tricolorismo e pedir as contas. O doutor falou tudo, a gestão acabou, faliu. Chega, larguem o osso. E se vocês tiverem um pingo, repito, de tricolorismo, vocês pedem pra sair. Só que o Casares não vai pedir por quê? Porque é ególatra. Ele tem muito ego. Ele é ególatra. E se ele sai... deixa eu só falar. Largar o osso... Eles largariam, a questão é que ainda tem carne. Tem carne. E aí eles não querem largar. Entendeu? Esse é o problema. Essa é a grande questão. Esse é o grande problema. A gente vai continuar falando do São Paulo e o torcedor às vezes fica bravo com a gente. Fala assim, nossa, mas vocês só trazem notícias ruins. O torcedor de São Paulo deveria comemorar. Porque o que está errado tem que ser dito para ver se alguém corrige. Porque senão o navio vai continuar afundando. Porque senão eles só vão falar do Corinthians, os blogueirinhos só vão falar do Corinthians. Fala aí agora! Sim, eu quero te ouvir, porque o Capela falou sobre ser tricolor, né, jogar a toalha, e você foi muito feliz quando você fala, não, mas não tem só o osso ali pra roer, ainda tem carne, né? Por que sair? Exatamente. James! Essa trilha aí era do Corinthians, né? Não, ainda é. Calma que ainda é. Vocês estão dividindo só. Se vira agora! E é assim, os policiais, eles estão lá no Corinthians e no São Paulo. Tem que se abraçar os dois times, então. Fazendo essa ponte aérea. Fala do São Paulo, Cici. os dois sempre. Maravilhoso. Isso daí é pro outro lado. Mas, infelizmente, o torcedor são paulino... Tem que aguentar o Corinthians campeão. Tá tendo que suportar exatamente... essa omissão, né, por parte da diretoria, por parte dos conselheiros. A notícia que se tem é que somente 41 conselheiros se posicionaram contra o impeachment do presidente. Isso é lamentável, lamentável. A favor. A favor do impeachment. A questão, assim, São ninguém 300, tem nada né? contra a 290. pessoa Júlio Casares. O problema é contra a gestão Júlio Casares. Então, assim, a transparência é que o torcedor está esperando. E não tem. Não tem. O que o torcedor ele fica na expectativa é do posicionamento, mas o que parece é que cada dia mais eles estão se omitindo para tentar criar discursos, né, ou inventarem discursos para tentar enganar o torcedor. Então, o torcedor chegou no limite. Não tem algo, Cicinho, Dracena, que me deixa mais na bronca do que ler uma nota oficial. O clube emitiu uma nota oficial. Não tem ninguém que cuida ali da gestão de crise, que saiba se pronunciar, falar, porque ou não emite nota, ou coloca a cara a tapa. Fala, olha, está acontecendo isso. Porque quando você emite uma nota, parece que dá mais brecha para seguir cada um falando o que quer. Porque você acaba interpretando, né, Lívia? Então, isso acaba dificultando, principalmente para as pessoas que estão de fora, para tentar analisar realmente o caso. Então, eu vejo
é muito triste o São Paulo hoje sendo noticiado a questão de fraude, de repente de pegar dinheiro, roubar. Então isso é muito complicado. É claro, eu também tenho ter cautela, até porque começou uma investigação. Então a gente não tem como acusar nem nada. Mas se realmente houve esse tipo de situação, eu acho que tem que ser punido sim, porque isso é lamentável o que estão fazendo com o São Paulo Futebol Clube, uma grandeza que é esse time, e você está sendo administrado por pessoas incompetentes em vários setores. Então é muito triste realmente. Agora, a gente espera que dentro do campo as coisas acontecem de uma forma diferente, né, Lipe? Até porque que seja blindado, o São Paulo precisa fazer e disputar campeonatos para ganhar, não só realmente só para competir. Então, tomara que eles consigam blindar o futebol e o futebol consiga caminhar sozinho. O São Paulo não pode simplesmente, Chico, sobreviver. O São Paulo foi a campo. O São Paulo briga porque esse ano não. O São Paulo está cumprindo tabela. Cautela, respeito, é sempre muito importante. Nossos comentaristas aqui estão pontuando justamente isso. Começou uma nova investigação agora. Agora, tem que ser investigado que vá a fundo e traga à tona, de fato, tudo o que está acontecendo. O que não dá é para o São Paulo viver de notícia policial. E a covardia dos conselheiros também, só uma sublinhada final aqui, a covardia dos conselheiros. Eu queria poder entender o que passa na cabeça de um sujeito hoje, em pelo que dia é hoje, dia 6 de janeiro de 2026. O cara que ainda, de alguma forma, acredita na gestão Casares. O conselheiro, de alguma forma, que ainda apoia a gestão Casares. É que até dia 11 tem um recesso. Por causa disso? Não é acreditar, O conselheiro gente, só quer saber do seu próprio umbigo, na mamata, no ossinho da carne que vai roer. A verdade é essa aí. O conselho, você quer saber o que os caras estão na mamata conselho também. No futebol não serve pra porcaria nenhuma. Conselho em nenhum clube. É no Corinthians, é no Palmeiras, é no São Paulo, é no Santos. Os caras só pensam no próprio benefício. Há diferenças. Mais ou menos, viu, doutor? É praticamente tudo farinha do mesmo saco. É o conselheiro que tem interesse no ingresso, é o conselheiro que tem interesse aqui no ingresso do show. É a maior parte. Pode ser a maior parte. Mas lá tem uma turma muito forte, muito competente, muito séria, que tem feito resistência, embora em minoria. Mas muita gente que era do outro lado também pulou. Tem muita gente que era de um lado e pulou pra cá. Isso acontece, mas tem 50 heróis da resistência lá que eu faço questão de deixar claro. A gente não pode generalizar, isso é importante. Marco Aurélio está pontuando aqui. O problema é que é a minoria. E por que a minoria? É só você ver a realidade de São Paulo. Porque se essa minoria tivesse alguma força, Chico, talvez não tivesse acontecendo isso. Agora o Capela falou, cada um só pensa no próprio umbigo. No São Paulo, às vezes, no próprio carro, no próprio camarote. E é o que aconteceu. Porque eles são beneficiados também. Então, assim, eu concordo em partes com o Capela, talvez eu não generalize tanto. Agora, esse modelo, ele tá falido, gente. Porque ele sequestra o clube para pessoas muito específicas, numa eleição que acontece muito específica, que o torcedor não participa, fica alijado do processo e tem que ficar dependendo nas mãos de, por enquanto, Chico, incompetentes. Fazer só uma colocação. Não é o modelo que é falido, as pessoas que faliram o modelo. É diferente. Que hoje está falido. Porque antigamente havia grandes e nobres pessoas cuidando do São Paulo. Essas pessoas morreram e aí a falência vem no modelo pela substituição errônea ou incapaz dessas pessoas. Então, ficou desse jeito e o modelo acaba sendo realmente frágil. Aí fica a pergunta, se cavar aí esse camarote, se cavar aí esse negócio dos carros, esse negócio... Se cavar direitinho, será que acha essa turma toda que está se escondendo? Porque o silêncio é ensurdecedor dessa turma. Dos blogueirinhos, não vejo... Sabe que os blogueirinhos estão de férias? Isso é poético, hein, Ronaldo? Não. Já diria Marília Mendonça, não mandar mensagem também é mensagem. Mas tá muito louco. Não, se for que eles voltam dia 11 só. E a organizada do São Paulo, que não consegue fazer uma música, um ritmo legal. Você não consegue pegar o Casares aí pra saber o que tá acontecendo, não? Essa torcida organizada aí de São Paulo. Onde é que vocês estão, velho? Início do ano, Ronaldo, você tá exigindo muito. Dia 6, terça-feira, pra muitos parece que o ano ainda Mas a solução está aqui, Lívia. Aqui está a solução do São Paulo Futebol Clube. Aqui está a solução do São Paulo. Deixa o doutor no jogo A solução do São Paulo Futebol Clube. Aí eu vou defender o doutor Marco Aurélio Cunha, que eu gosto muito. Você não é amigo dele. Você não quer dar paz. Aí você vira o ano, aí você fala assim que seu ano... Ô, Ronaldo, você fala assim que seu ano seja leve, feliz. Aí ele fala, você é a solução do São Paulo. Aqui está. A vida dele tá boa demais. Você acha que ele vai estar bronzeado? Esse é o Marco Aurélio
Olha aqui, não mexe em time que tá ganhando. Posso ajudar. Não mexe em time que tá ganhando, deixa o time da Renata completo aqui. Vou mandar um WhatsApp pro Loirão aqui, falar que o Capelano quer bagunçar. Nessa reta final, gente, rapidinho, vamos falar dos bastidores movimentados? Lá no Corinthians, mas lá tem Tati Tavares acompanhou o treino da manhã de hoje lá no CT e a gente acompanha. Se liga. Olívia, muito boa tarde para você, a todos ligados aqui no Jogo Aberto. Olha, treino aberto aqui no Corinthians e não é aqueles 10 minutinhos aberto para a imprensa, não. Treino completo aí praticamente, não deu para observar muito o time que vai a campo contra a Ponte Preta na estreia do Campeonato Paulista domingo em Itaquera, mas já deu para ter uma ideia ali da movimentação, de algumas ausências e é isso que a gente vai falar aqui agora. Andileri e Maicon, esses jogadores tiveram os vínculos encerrados no último dia 31 de dezembro. O Andileri tem um impasse financeiro ali para renovar o vínculo dele, mas está conversando com o clube. E o Maicon tem uma situação mais complexa, né? Acontece que ele pertence ao Shakhtar Donetsk da Ucrânia. O Corinthians inicialmente ofereceu 2 anos de contrato para o jogador, mas o Atlético Mineiro entrou na parada, ofereceu 3 anos de contrato. Isso agradou o clube ucraniano. E aí pode ser que o Maicon vá se transferir para o Galo. Mas o Corinthians voltou atrás, ofereceu também aí 3 anos. Essa situação segue indefinida, a gente deve ter uma resposta aí nas próximas horas. O lateral direito Fagner rescindiu o contrato com o clube e vai permanecer no Cruzeiro. Vamos falar também um pouquinho sobre o transfer ban, né? Porque o Corinthians está proibido de contratar, de registrar novos atletas por conta de algumas dívidas, mas deu um passo importante hoje, quitou a dívida com o paraguaio Matias Rojas, pagou aí mais de 40 milhões de reais. Depois de quitar essa dívida, o próximo passo é pagar o Santos Laguna do México pela compra do zagueiro Félix Torres, dívida que gira em torno também de 40 milhões de reais. Então o Corinthians aí perto de se livrar disso e de poder voltar a ficar disponível no mercado da bola. Tá também negociando aí a premiação, né, com os jogadores aí referente à Copa do Brasil. Tá tentando equilibrar as dívidas e pagar aí tudo que deve. Sobre o mercado, como o Corinthians não pode contratar, está só sondando. Informação do repórter Luiz Fabiani, da Rádio Bandeirantes, é que o Corinthians está observando o lateral direito Santiago Arias, que estava no Bahia e que agora está livre no mercado. Sobre o Breno Bidon, ouviu aí um papo de que o Flamengo está sondando, mas por enquanto nada de proposta na mesa. Pode ter sido só uma sondagem, observando o Flamengo que vem forte no mercado, mas por enquanto Breno Bidon segue no Corinthians. Então o Timão se preparando para esse início de Campeonato Paulista, estreia domingo em Itaquera, diante da Ponte Preta. Depois tem Campeonato Brasileiro e no início de fevereiro, no dia 1º, lá no Mané Garrincha, tem Supercopa, tem taça em jogo, Corinthians e Flamengo aí disputando a primeira taça dessa temporada. Valeu, Lívia, volto com você. Boa, valeu demais. A Tati Tavares trazendo notícias do Corinthians aqui pra gente, se preparando para sua estreia na Copinha. Parece que deve ir com um time misto. Agora, Ronaldo, quero saber do Maicon. A ação do Marcelo Paes ali, olha. O Marcelo, pois é. Só, cabeça baixa, ele já tá? Não. Aquele voz ali é uma calculadora. Primeiro dia, ele tava sorridente lá no CT Joaquim Grava, né, falando. Já tá com a expressão um pouco modificada, Ronaldo. Seria o caso do Maicon? Acho que ele deve estar pensando, acabou de sair o Soldado, entrou a Paz e com 2 títulos, deve estar pensando agora como montar. É muita paz para um momento. É muita paz para um momento. Então ele deve estar estranhando. Eu acho que ele deve estar estranhando isso aí, porque ele fala, isso aqui é uma fumaça só. Então é o seguinte, ele deve estar ali vendo o que vai passar para o Maicon, o que já passou ali, porque ele já negociou, parece que ele já entrou nessa negociação do Fagner, né? Liberando o Fagner. E já entrou nessa bucha. Depois agora o Maicon, agora o bidãozinho, que os caras acham que com dinheiro tem que comprar estádio depois de comprar um bidãozinho, velho. Não é assim que vai funcionar. Peraí. Não vai funcionar assim, não. Eu quero bidão. Tem que ter estádio pra falar. Quem é dono do estádio do Corinthians? O quê? É o povo. Quem é o dono do estádio? Você acabou de falar, o dono do estádio do Corinthians. É o Corinthians. Da Neoquímica Arena. Quem é? Você é o dono do estádio do Corinthians. Desculpa, Lívia. Vocês usam. Quem é? Eu vou colocar um asterisco na sua pergunta aqui. Não é quem é o dono do estádio do Corinthians, é quem é o dono do Corinthians hoje. É o Osmar Scalzi, que é o presidente. Ela virou dona do Corinthians. O Corinthians, o dono do povo. O Corinthians que tem tudo. O Corinthians é da Caixa. Sabe, não, o presidente. Graça do Willian. O Corinthians é da Caixa. O Corinthians não tem dono. É da Caixa.
Não, senhor! É da Caixa! Acabou, eu só me expressei mal, porque o estádio de fato não é do Corinthians. Não pagou, não é do Corinthians. Corinthians é mais deles. Não pagou, não é do Corinthians.